A paz do Senhor, pré-adolescentes. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que tem como título Dom de Variedade de Línguas. Nossa referência bíblica se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Diz assim: e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outra o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Eu já falei em outras aulas sobre a necessidade de nós termos uma mente espiritual para entender as coisas espirituais. A nossa mente humana ela não consegue entender as coisas espirituais. Então nós precisamos ter o Espírito de Deus em nós para poder entender as coisas espirituais e desfrutar das bênçãos espirituais que vêm de Deus. As bênçãos espirituais são os dons espirituais que Deus nos concede de acordo com a sua vontade. E um desses dons é o dom de variedade de línguas, sobre o qual nós vamos aprender um pouco hoje para entender a importância desse dom para a nossa vida cristã e para o nosso desenvolvimento espiritual. Primeiro, nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma bênção espiritual para o desenvolvimento do serviço cristão. Lá no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, Jesus disse as seguintes palavras aos seus discípulos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Antes de receber o revestimento do Espírito Santo, os discípulos eles se mostravam inseguros e temerosos quanto às coisas que viriam a acontecer. Depois de serem revestidos de poder, os discípulos se mostraram ousados e corajosos para testemunhar do Evangelho de Jesus e para ser testemunha viva do poder de Deus em suas vidas. O batismo com o Espírito Santo tem uma evidência física, que é o falar em línguas estranhas. No capítulo 2 do livro de Atos, nós encontramos o cumprimento da promessa de Jesus sobre o revestimento, a virtude do Espírito Santo. Nós vamos ver que os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar, buscando ao Senhor, e de repente veio do céu como um som de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. E lá no versículo 4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, o Espírito Santo lhes concedia as línguas e eles falavam em outras línguas. Essa bênção espiritual é para todos. Não ficou presa apenas aos apóstolos, à igreja primitiva. É para todos nós, é para os nossos dias de hoje. E o que é que nós precisamos fazer para receber essa bênção? Crer e buscar. Porque só quem já foi batizado com o Espírito Santo e teve essa experiência de falar em novas línguas, sabe o quão maravilhoso é essa experiência. Então busque, creia, porque é real. Nem todo cristão batizado com o Espírito Santo tem o dom de variedade de línguas, que é o dom citado por Paulo em 1 Coríntios 12, 10, que é a habilidade dada por Deus a alguém para que haja comunicação em outras línguas, em línguas estranhas. Não é uma habilidade humana, tá? Não são línguas estrangeiras, são línguas estranhas. É uma habilidade dada por Deus, é uma habilidade concedida pelo Espírito Santo. Não tem nada a ver com a habilidade humana, é algo sobrenatural. Os benefícios de falar em línguas são a edificação pessoal. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4 diz: o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Então, quando eu estou ali na minha oração, no meu devocional diário, e eu começo a falar em outras línguas, eu estou edificando o meu espírito está sendo edificado. Então, o primeiro benefício de falar em línguas é a edificação pessoal. O segundo benefício de falar em línguas é a edificação coletiva da igreja. E para isso, para que haja a edificação coletiva da igreja, o apóstolo Paulo, ele dá algumas orientações aos irmãos coríntios sobre como esse dom deve ser utilizado na igreja, para que todos sejam edificados. Existem línguas que não precisam de interpretação, porque as pessoas que a escutam entendem a mensagem.
Nós vemos ainda lá no livro de Atos, no capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando os apóstolos foram batizados e começaram a falar em outras línguas. Se a gente continuar lendo esse capítulo, nós vamos ver que existiam ali partos e medos, elamitas, pessoas que habitavam na Mesopotâmia, na Judéia, Capadócia e muitas outras pessoas de várias nacionalidades, de várias regiões. E quando eles ouviram os apóstolos falando em novas línguas, em línguas estranhas, eles ficaram pasmos, eles ficaram surpresos e diziam assim: não são esses homens não são galileus? E aí, como é que eles estão falando uma língua que nós estamos entendendo? A língua que nós somos nascidos, né? Então, é algo sobrenatural, né, que vem de Deus. E ali as pessoas que estavam ali entenderam a mensagem. Então, existem línguas que não precisam de interpretação. Mas existem línguas também que não têm interpretação, e para que essas línguas sirvam de edificação para toda a igreja, é necessário que haja o dom de interpretação de línguas. E aí o apóstolo Paulo dá um conselho também, que aquele que fala em línguas busque também o dom de interpretação de línguas, para que haja a edificação coletiva da igreja. Porque se alguém está falando em línguas, tem que haver um intérprete ali para interpretar aquela mensagem e toda a igreja ser edificada. Do contrário, não há edificação, porque nós não conseguimos entender o que está sendo falado. Agora, se a pessoa fala em línguas e tem também o dom de interpretar as línguas que está falando, né, mediante o Espírito Santo, mediante que Deus está lhe concedendo, é maravilhoso, né? Então, o que nós podemos entender da nossa aula de hoje? O batismo com o Espírito Santo é uma bênção espiritual para todos nós. Tem a evidência física do falar em línguas estranhas. Nem todo cristão que é batizado com o Espírito Santo tem o dom de variedade de línguas. O dom de variedade de línguas é uma habilidade concedida por Deus para que haja comunicação em línguas estranhas. E nós temos línguas que têm interpretação, que as pessoas que escutam entendem a mensagem, e temos línguas que não têm interpretação. Para que tenha a interpretação dessa língua estranha, é necessário que haja intérprete, ou que a pessoa que está recebendo a mensagem tenha o dom de interpretação de línguas. Benefícios: edificação pessoal. Quando eu falo em línguas, eu estou edificando o meu espírito ali na minha oração pessoal, no meu devocional diário. Se eu falo em línguas, eu estou recebendo edificação, meu espírito está sendo edificado. Para que haja edificação coletiva da igreja, é necessário que haja a interpretação das línguas. Amém? Qualquer dúvida, podem mandar mensagem lá no WhatsApp da tia, que a tia dá uma explicação melhor. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai Celestial, obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade que Tu nos concede de nos encontrarmos, Jesus, através desse vídeo. Que nós possamos Te pedir com alegria o dom de variedade de línguas, que nós possamos buscar o batismo com o Espírito Santo e assim pregarmos o Teu Evangelho com ousadia, testemunhar, Jesus, e ser testemunha viva do Teu poder em nossas vidas, e que tudo seja para a honra e para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus eu Te peço e já Te agradeço. Amém. Um beijo para vocês, um abraço bem apertado e até a próxima aula.